Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Celso Pancera e Laura Carneiro, do PMDB do Rio. Deputado Celso Pancera, o senhor tem um projeto para a realização de um plebiscito na próxima eleição, para decidir se a população brasileira opta ou não pelo voto facultativo. Por que razão o senhor está discutindo a questão do voto facultativo? O senhor acha que é importante? E que tipo de contribuição ela pode dar ao país, quer dizer, caso a aprovação dessa sua proposta se efetive? Entre as bandeiras da minha campanha em 2014 está o fim da obrigatoriedade do serviço militar e o voto facultativo. Eu fui para a rua pedir voto em cima disso. E me sinto na obrigação de fazer isso. A gente votou em 2015, perdemos uma PEC. Eu apresentei uma PEC esse ano também e está parada. Então agora apresentei um projeto de decreto legislativo para que durante a eleição de 2018 nós tenhamos um plebiscito, que a população decida se ela quer o voto obrigatório ou o voto facultativo. Esse projeto de decreto legislativo já foi encaminhado pela presidência da Câmara para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Ela vai votar a admissibilidade ou não. Se for dentro dos critérios admissíveis, dentro dos critérios da Constituição, ela vai para o plenário da Câmara para votar. Não, ela vai para a comissão especial. Não precisa. PDL. A PDC, PDL não precisa de comissão especial. Vai para o plenário. Então, eu acho que isso é uma grande contribuição dos políticos para mostrar à população que ela pode sim ajudar a gente a tomar iniciativas que caminhem para o fim da nossa crise política. Eu acho Deputada que Laura, assim... concorda, deputada? Não, eu tenho ainda dúvidas desse tema. Eu tenho muito medo que o poder econômico continue a trazer o eleitor para votar e não a consciência do eleitor de ir à urna. Eu tenho dúvidas do assunto. Acho que, de qualquer maneira, alguma coisa tem que acontecer. Eu acho que a reforma política tem que acontecer. Acho que grave é você imaginar que você vive uma estrutura tal de poder que o poder se dá a partir do dinheiro ou dessas coisas todas que a gente está vendo aí na Lava Jato. Acho que é importante que a gente tenha uma reforma política para você mudar esse cancro, né? Eu acho que é muito grave. Como é que vocês estão vendo essa mudança de posição do Supremo em relação a determinadas prisões? O Supremo passou agora a dizer o seguinte, olha, não vai, como disse o ministro Gilmar Mendes, o Supremo é aqui, não é em Curitiba, ou seja, a última palavra tem que ser dada em Brasília, aqui dentro dessa casa, não é em Curitiba. E durante muito tempo se estabeleceu como, digamos, o senso comum de que tudo que fosse decidido em Curitiba era porque supostamente ou verdadeiramente na direção do combate à corrupção, deve ser aprovado, ainda que não seja executado com perfeição, ainda que não seja, digamos, aquela coisa que o Leandro Carnal disse um dia desse, falou o seguinte, olha, as pessoas estão começando a fazer no Brasil fazer o mal em nome do bem, isso a gente não pode aceitar. Você viu a entrevista do Celso de Mello? Fazer o mal em nome do bem, não. Você viu do ministro Celso de Mello? O ministro Celso de Mello resume dizendo o seguinte, Supremo é a grande casa e é a Suprema Casa. E tem que ter a tranquilidade necessária, porque, na verdade, você está criando os rumos do Brasil lá da frente. Então, vamos acalmar, vamos construir o melhor caminho, fazer com que a lei seja cumprida. Sim. E garantir ao cidadão. E o Supremo tem que ter a coragem, às vezes, de contrariar o senso comum. É claro, que por isso a eles são opinião Supremo. Pública. Por isso eles são Supremo. Porque se for o elemento homologador, eles não são judiciários, eles não são do legislativo. Das pesquisas isso de opinião, nós não podemos. Supremo. Esse nós não podemos, porque nós somos essa representação que tem que ouvir a opinião da população, sim. Tem que ouvir a voz das ruas. Agora, o Supremo, não. Ele precisa ler a lei. Mas, aproveitando de falar em lei, eu não posso deixar de falar nisso, porque a mulher tem que falar em estupro. Cada vez mais, a gente vê isso no Brasil. E a gente conseguiu aprovar, na semana passada, colher as assinaturas para uma CPI do estupro. Voltar a falar nesse tema, longe de um estupro coletivo. Entendi. Mas, por acaso, no dia que eu apresentava, acontecia um estupro coletivo no Maranhão. E as coisas não... mas isso é uma loucura. E é um tema tão importante, né? Cada vez mais... E aí a gente pode falar na reforma trabalhista, por exemplo, não tinha assédio sexual, não tinha assédio moral, e eu consegui colocar, enfim. Mas a questão do estupro é uma questão muito grave para a mulher brasileira. A questão da violência contra a mulher. Então, a gente conseguiu e vamos ver se a gente como se endurecer um pouco mais a lei? Tem que se endurecer. Eu fiz 6 projetos de lei. Se endureceria de que forma, exatamente? Aumentando a pena. Até quanto? Há 4 anos, pelo menos. Foi que eu fiz um projeto de lei nesse sentido e fiz um outro
que a gente vai apresentar semana que vem, já é uma PEC, tornando imprescritível o crime de estupro. Porque é uma loucura. É uma loucura. Como é que prescreve? É uma loucura. Na cabeça da mulher não vai prescrever Nunca. Deputado, como é que o senhor vê essa postura nova, quer dizer, que provocou uma certa discussão, você leu e alguns jornalistas, eu acho que equivocadamente, começaram a interpretar como se o Supremo tivesse na contramão da Lava Jato, e não é isso. Não. Na verdade, Não, o Supremo foi bastante rigoroso no cumprimento da lei, tão somente isso, na minha opinião. Queria saber a opinião do deputado. Ali tratou o seguinte, prisões preventivas longas demais, que é necessário, você não pode. E a outra coisa é que momento se prende a pessoa que foi condenada, né? E é até um precedente criado pelo próprio STF, que a prisão se dá não mais em trânsito de julgado, mas necessariamente após em segunda instância. Mas as pessoas estão presas em primeira instância. Então, o que é mais grave? Você sabe que eu fiz uma vez um estudo em Rebíbia. Rebíbia é a prisão de segurança máxima da máfia italiana. Você sabe que o sujeito entra e tem lá um computador. Uma semana antes, o chefe do presídio recebe uma listagem uma semana antes. E todo mundo sabe exatamente o dia que vai sair. Eu estou falando da máfia. Né? Nós fizemos, né? A comissão era deputado, senador Magno Malta, na época senador do Acre, me fugiu o nome. E nós fomos todos a Ellen Grace, que na época ministra do Supremo. Dissemos, não pode ser. O grande problema no Brasil é isso. Você tem 225 mil pessoas presas no sistema de provisório. Então, o que a segunda turma tratou ali é exatamente disso. É dizer, qual o momento que a pessoa que foi condenada em primeira instância aguarda o recurso de segunda instância e aquela que está em prisão preventiva, qual provisório. Provisório, em que momento ele tem que sair? O que se discutiu foi isso, né? Agora, há uma histeria no país, há uma perda de senso, de discussão, de oportunidade das coisas que se criou no Brasil, que as pessoas estão perdendo o limite sobre tudo. Né? Manter o bom senso e um nível de racionalidade com a diferença. está Na verdade, muito se difícil. você é diferente, Exato. a pessoa propõe a sua extinção. Eu tive poucas oportunidades de conviver com o ministro do Supremo. Eu estive com o falecido ministro Teori uma fui vez. Aluna de 2. Foi muito agradável a conversa. O ministro Celso Mello, eu tive uma aula maravilhosa com ele uma vez. E recentemente estive com o ministro Gilmar Mendes conversando sobre reforma política. São pessoas de bem, extremamente preparadas. Eu não consigo ver eles agindo de má fé. Agora, eles têm uma obrigação, é aplicar a lei. E o que a segunda turma do STF fez foi exatamente aplicar a lei. E as pessoas têm que entender que isso é um país que tem que funcionar. Né? Programa. Como é que vocês estão vendo a sessão presidencial de 2018, com os nomes colocados aí? E começa, digamos, a aparecer um crescimento de Bolsonaro, assustador. Um crescimento de Bolsonaro, então se espera-se, especula-se a possibilidade também ou de uma outra figura outsider, o próprio prefeito de São Paulo, que é isso. João A gente Dória, conversou, tem que ser algum outsider. Alguma coisa que não é da política tradicional. Essa será o caminho? Rapidamente, deputada Laura. Não sei se é o caminho, mas essa é a perspectiva, o que eu não sei se é o melhor. Eu diria que, bom... Quem fizer a negação da política e tiver um bom marketing, então vai crescer nesse momento. Mas é o que o Bolsonaro faz, é por isso que ele está crescendo. Eu continuo sem nenhuma chance. Eu estou na Comissão Especial de Reforma Política, é uma tarefa que eu estou me dedicando, eu gosto, é prazeroso o debate. Né? Depois das regras definidas, a gente vai ver o que sobra. Né? E aí a gente vai trabalhar esse cenário. Né? Mas eu acho que vai ser uma eleição diferente, mas... como toda eleição, muito boa de participar. Eu tenho fé sempre. Gente, muito obrigado pela presença, foi um prazer enorme tê-los aqui no programa. Muito obrigado, deputado Celso Pancera. Eu agradeço por mais essa oportunidade, esse palco de debate, como lhe falei em off. O debate com 2 deputados juntos, a mesa fica quente. Que ótimo, fica muito interessante. Que bom. Muito obrigado, deputada Laura Carneiro, Ricardo, é uma honra por ter comparecido. Muito obrigado por ter participado do debate e obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.